Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Então vamos para mais um estudo A Verdade da Vida. Primeira parte, perguntas e respostas. Aula 669 pelo YouTube é 298. Então a primeira parte já é pergunta e resposta. Primeira pergunta, masculino, 64 anos, união estável. Bruxismo, por favor, como eliminar? Bom, a causa que a medicina, ao campo da psicanálise, menciona, estresse e ansiedade são dois fatores que causam o bruxismo. Somente esse conhecimento, que a causa é estresse e ansiedade, não é suficiente para resolver o problema. Então, vamos aprofundar um pouco mais. Qual é a causa emocional que levou a pessoa a ter ansiedade e estresse? Então, se você analisar, ansiedade, a pessoa que fica dominada pela ansiedade, no fundo é medo. Quando a mulher fica ansiosa, o filho não voltou da escola, fica ansiosa, preocupada, isso é a causa do medo que aconteceu alguma coisa. Com certeza, alguns fatores que ela reprimiu, como o medo, e outros fatores a mais. Então, quem fez com que ela reprimisse isso? Por exemplo, bronca que levou do chefe. Se respondesse, poderia perder emprego. Então, ficou calada, você reprimiu, segurou, reteve, teve que suportar aquela situação, mas por dentro ficou aquela insatisfação, aquela mágoa, aquele ressentimento. Algum outro fato que precisou ficar calado, mas guardou e ficou retido o sentimento de tristeza, de ódio, etc. Procure lembrar com quem foi e quando foi. Com quem foi e quando foi. Esse é o motivo da psicanálise ter desenvolvido. Porque as pessoas tinham um comportamento e não sabia por que fazia aquilo, por que tinha aquele comportamento, determinado comportamento. Foi então quando Freud, Jung, Stickel e muitos outros primeiros psicanalistas desenvolveram esse lado do inconsciente, buscar o inconsciente, aquilo que está no inconsciente e que está causando essa situação. Então, procure lembrar quem foi, quando foi, alguma situação que você teve um atrito ou guardou o sentimento de atrito. E perdoar essa pessoa, porque quando a pessoa não perdoa, ainda está com aquele desejo, se levou, ficou guardando uma insatisfação, alguma bronca, um desaforo, por exemplo, mentalmente, quando ela lembra, fica brigando. Quando eu encontrar com ele, dá vontade de falar isso, falar aquilo, não sei o quê. Jogar na cara que ele jogou na minha cara e querer devolver. Esse sentimento de vingança, esse sentimento de conflito mental é que gera o bruxismo. Então, é preciso perdoar essa pessoa, 1 quilo de feijão, e isso é muito importante. Então, dentro desse detalhe, o bruxismo está muitas vezes ligado com irmãos, parentes, pais, cunhados, colegas, ok? Então procure lembrar, porque ranger o dente, a pessoa é um atrito que está reprimido, então ela range, quando a pessoa está dormindo, o consciente dorme. Então a atuação do inconsciente é que faz com que a pessoa comece a ranger, ok? Então precisa trabalhar no inconsciente, agradecendo, perdoando as pessoas, mesmo que tenha acontecido 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás, 70 anos atrás, se ainda não foi eliminada, a pessoa apresenta esse sintoma de bruxismo. Pergunta número 2. Feminino, 49 anos, mãe solteira. Por que tenho micose na unha? Quero eliminar. Veja que na revelação divina da grande harmonia diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Todas as coisas do céu e da terra. Pessoas, fatos, coisas, eventos, por exemplo, por exemplo, no Lições para o Cotidiano, tem um caso de um senhor que não tinha mágoa das pessoas, mas tinha mágoa da palavra guerra, porque depois que ele viu o país dele destruído
na Segunda Guerra Mundial, ficou com raiva da guerra e não acusou ninguém, mas era sentimento de atrito e insatisfação com a palavra guerra. Então esse detalhe também pode gerar uma série de problemas no inconsciente da pessoa. A unha simboliza pais, irmãos, primos, etc. Tá? Então, principalmente irmãos. E quando tiver, até mencionei aqui um caso de um garoto de 5 anos, a avó que me contou lá em São Bernardo do Campo, isso aconteceu em 1978, 79. Ela estava com um garoto, o neto, e aí levantou a mão do menino e falou, olha, ele enfiou o dedo, fomos na Caixa Econômica, ele enfiou o dedo no ventilador e o ventilador arrancou uma parte da carne. Fizeram o enxerto, foi levado para o médico, o médico fez o enxerto, mas essa parte do dedo, da unha, não está tendo, essa parte que foi enxertada da carne, da outra parte do corpo, está tendo rejeição. Então, imediatamente eu lembrei que o problema do dedo, das unhas, estão ligados a irmãos. E tinha um garoto do lado dele, aí eu perguntei, você é irmão dele? Eu sou. Você gosta dele, né? Não gosta? Aí eu gosto. E o mais velho que estava com problema no dedo, falou, mas eu não gosto, seria bom que não tivesse nascido. Já tinha uma raiva do menino mais novo, irmão mais novo. E esse garoto que tinha mais ou menos 6, 7 anos, seria bom que não tivesse nascido. E o irmãozinho dele, que tinha uns 3 anos e meio, 4 anos, falou, eu gosto dele, mas eu não gosto. Aí, orientar adulto é fácil falar, mas criança tem que falar na palavra que eles possam entender. Então eu falei, mas como você é um filho de Deus maravilhoso, bonzinho, dócil, eu sei que daqui para frente você vai amar o seu irmão, porque ele te faz companhia. Ah, mas eu tenho meus amigos que fazem companhia. Os seus amigos ficam até 6 horas da tarde, mais ou menos, depois cada um vai para sua casa. E depois das 6, quem faz companhia com você é seu irmão. Ele ficou calado. Bom, eu falei para a avó, deu outras tarefas, como falar toda vez que no ouvido dele, quando estiver dormindo, que ele ama o irmão ama também. Aí, na semana seguinte, eu voltei para essa associação, porque é uma associação nova que estava sendo inaugurada lá em São Bernardo do Campo. E quando eu cheguei no salão, e a avó, na semana passada, tinha dito que os médicos falaram, se continuar com essa rejeição, provavelmente vai ter que amputar o dedo ou então amputar a mão, dependendo da situação. Quando eu cheguei, entrei no salão, essa senhora veio correndo, segurando a mão do netinho, falou, professor, olha, está cicatrizando, a rejeição desapareceu. A rejeição desapareceu porque a rejeição com o irmão também desapareceu, então era a projeção da mente. Então, se for o dedão, por exemplo, na unha do dedão, com relação ao irmão mais velho, marido, pais, pode ser uma pessoa mais idosa, e outros dedos, então, já é mais pessoa da mesma idade, um pouco inferior na idade. Quando não se lembra, então, procure lembrar quem foi, quando foi, é preciso se esforçar, e um momento vai vir uma luzinha e vai lembrar quando foi, quem foi, uma insatisfação, algum problema com a cunhada, cunhado, irmãos, primos, alguma bronca que você guardou, você vai lembrar desse fato e pratique a oração do perdão e agradecimento. Pergunta número 3. 66 anos, solteira. Absolvo a energia das pessoas e dos lugares. Já aconteceu de passar mal ao ponto de ir ao pronto-socorro. Outra ocasião, quando eu era mais nova, minha prima estava triste, chegou perto de mim e disse ter se sentido melhor, mas eu fiquei muito mal. O que devo fazer para evitar isso? Olha, o que você tem que evitar é parar de pensar em tirar o sofrimento dos outros, mas segurar. Tudo bem que você ajude as pessoas a sair do sofrimento, mas não fique segurando o problema da pessoa. Não fique segurando o problema da pessoa. Se alguém que vem falar com você, vem desabafar, deixa falar, mas depois imediatamente apague da mente o problema dela, karma dela, apenas se quiser
que ela tenha uma boa sorte, que faça uma forma humana para ela, que oriente, faça uma forma humana para você, constantemente, de proteção para não absorver isso. E também praticar mais a meditação em Shinsokan. Quando isso ocorre, repita, quando ocorre alguma coisa, situação desse mal-estar, repita o canto evocativo de Deus 5, 10, 15, 20 vezes, você não vai mais absorver, você vai estar protegida por Deus, tá? Ó, Deus me protege, me protege. Então, ao finalizar a meditação em Shinsokan, diga-se, Deus me abençoa, me orienta e me protege. Deus me abençoa, me orienta e protege. E visualize uma luz de Deus te envolvendo e protegendo. Deus me abençoa, orienta e protege. Muito obrigado, muito obrigado. E imaginar a luz te envolvendo, da cabeça aos pés e protegendo. E é bom de manhã cedo ler a revelação divina da grande harmonia, explicando melhor. As nossas mentes são semelhantes às ondas de rádio, televisão, celular, etc, etc. Os aparelhos receptor captam aquelas que estão na mesma frequência é que elas captam. Então, se você tiver aqui um aparelho aqueles rádios de válvula dos anos 40, anos 50, e você quiser captar FM, não vai conseguir, porque rádios daquela época não tinha frequência modulada. Então, por quê? Porque o rádio, dentro do rádio, não tem os componentes que possam entrar em sintonia com essas ondas de rádio frequência modulada. Mas, se tiver ajustado dentro, então ela vai captar. Ou seja, essa situação acontece porque você está captando ondas tristes porque você pensa em fatos tristes. Então, evite assistir programas policiais, novelas, leia livros bons, não assista novelas de sofrimentos. Ao acordar, repita na frente do espelho: sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz. Faça 10 minutos olhando para o espelho, sorrindo para o espelho. Sou filha de Deus, sou alegre, sou protegida, sou abençoada e protegida por Deus. Sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, sou abençoada e protegida por Deus. Sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, sou abençoada e protegida por Deus. Ok? E mantenha esse pensamento alegre. Pergunta número 4. Feminino, 53 anos, casado. Por que duas irmãs atraíram serem mortas envenenadas? As duas morreram no mesmo ano, em menos de um ano. Lembrando que quando a pessoa vem para a Terra, 50%, metade do que vai reger o destino da pessoa, metade, 50% são karmas de vidas passadas. Se ela fez coisas boas no passado, em outras encarnações, ela vai colher coisas boas. Mas se fez coisas ruins, desagradáveis, e causou problema, prejuízo a alguém, também esse karma ela vai ter muita influência dessa situação. Então, não é que seja castigo de Deus, é a lei da mente. Então, diante disso, quem quer ter uma vida feliz, plante coisa boa, que você vai colher coisa boa. Então, a lei do karma não é castigo, mas aprender a policiar a própria mente. Você deseja felicidade para o outro, plante felicidade agora, pense em dar alegria para os outros, pense em fazer e você vai colher porque você está plantando agora. Mas se você está colhendo agora coisa negativa, é porque você plantou coisa negativa no passado. Por isso, então, é importante compreender que essa situação, elas são influências kármicas, por isso que é importante ler o livro A Humanidade Isenta do Pecado. 50% são karma de vida passada. A outra metade, 25%, é o modus vivendi de cada um. Modus vivendi de cada um. Então, pessoas que vivem muito egoisticamente, não importam com os outros, pouco se importam, está sempre irritado, causando muitas vezes problemas para as outras pessoas devido à sua irresponsabilidade. Então, estão criando karma negativo também. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas que são bondosas, agradáveis, então, consequentemente, na bacia entre aspas, né? No arquivo do karma, vão acrescentar coisas boas, agradáveis, então vai escolher coisa boa. Pessoas que são alegres vão atrair pessoas alegres, pela lei da mente que semelhante atrai semelhante. Pessoas tristes vão atrair fatos tristes, pela lei da semelhança, semelhante atrai semelhante. Então, plantando coisa boa, vai colher coisa boa. Esses 25% é o modo de viver de cada um.
Outras pessoas que vivem otimista, então vai ter uma vida ótima. A raiz da palavra otimista é ótimo, a raiz da palavra pessimista é péssima. Então, quem tem um modo pessimista de viver, consequentemente, atrai inconscientemente fatos tristes, fatos péssimos. Então, esse é o modo de viver. E outros 25%, influência de espíritos elevados. Por isso que nós martelamos muito de dar amor aos antepassados. Se os seus antepassados estiverem sofrendo, como é que eles poderão te ajudar? Não tem condições. Mas se você ajudá-los, eles vão ser levados para o mundo, mais para o céu, e daí para frente. Lembrando do filme Nosso Lar, quem não assistiu ao filme, leia o livro Nosso Lar, do Chico Xavier, que é a história do André Luiz, um fato real que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o André Luiz, ele foi resgatado quando ele estava no umbral, quando morreu ele foi parar no umbral, ou seja, umbral é purgatório, umbral é a palavra espírita, e purgatório é uma palavra cristã, purgatório e inferno. Então ele estava nesse lugar, triste, fechado, escuro, sem luz nenhuma, porque assim é a mente das pessoas que estão nesse local. Não é Deus que mandou lá, não. Somente que não tem, pessoas que não têm grau de consciência, então estão muito fechados, muito tristes, e acabam indo para um lugar semelhante ao que ela é. Pensamento, sentimento semelhante vai para o local semelhante. Ou seja, semelhante atrai semelhante, opera nesse lado também. Então, mas se você ajudar os antepassados, orar para os antepassados, e eles forem conduzidos para o mundo mais iluminado, lembra do André Luiz, quando ele foi conduzido para o céu, ele passou a ajudar as pessoas. Mas enquanto estava lá no umbral, no purgatório, estava sofrendo e não tinha condições de ajudar ninguém. Porque ele estava sofrendo muito, muito mais, que não tinha nem força para andar. Mas quando foi conduzido para o céu, ele passou a receber as bênçãos, orientações, ter estudo lá no mundo espiritual, e assim ele passou a ser útil em ajudar as pessoas. Então, esse é um detalhe fundamental de quem planta, colhe, tá? Então, se elas passaram por essa situação, é porque tinha um karma de vidas anteriores que o levaram a atrair essa situação de serem envenenadas. E também, outro detalhe, não estavam em harmonia com tudo e com todos. Se fores vítima de algo, diz a revelação divina da grande harmonia, se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com tudo e com todos. Então as pessoas muitas vezes, tenho raiva, tenho ódio do fulano, não suporto a cara do fulano, não suporto isso o quê, mas mentalmente ela está mentalmente brigando com essas pessoas. Então essa desarmonia atrai fatos desarmoniosos. Por isso que é importante agradecer, perdoar, viver em paz e harmonia com tudo e com todos, assim não vai ser mais vítima de nada, tá? Então, quando despertar para esse fato e quando passar a ajudar os outros, por exemplo, se você ler a sutra diariamente, a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade, diariamente para os seus antepassados, eles serão conduzidos para o lugar iluminado e depois, por gratidão, eles vão te ajudar nos 3 P's, paz, proteção e prosperidade. Pergunta número 5, feminino, 60 anos, casado. Fui ao médico e disse que estou com bursite no quadril. Por favor, qual a prática que devo fazer? Essa região da cadeira do quadril está muito ligada ao cônjuge, alguma insatisfação ou ressentimento. Então, leia lições para o cotidiano e você vai identificar alguns fatos e pratique. Não é só saber o que é importante praticar. Oração do perdão e agradecimento. E alguém pergunta, por que os dois? Porque são 2 fatores importantes. Veja que a revelação divina da grande harmonia começa com o verbo reconciliar. Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Mais adiante, na mesma revelação, diz, agradeça a papai, agradeça seu cônjuge, agradeça seus filhos, agradeça a todas as pessoas. Então, conclusão, perdoar é uma parte da moeda. Agradecer é outra parte da moeda, ou seja, cara e coroa da mesma moeda. Por isso que é importante fazer os 2. Compre um contador, ou então pegue 1 quilo de feijão, passe grão por grão, agradecendo o seu cônjuge. Experimente fazer todos os dias isso. Você vai ver como ele vai se tornar mais atencioso, mais dócil, mais carinhoso,
porque você parou de enviar pensamento de insatisfação, de bronca, de tristeza, para muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pergunta número 6. Feminino, 62 anos, viúva. Estou com paralisia facial lado direito. O senhor me disse que é tumor abandonado na família da minha mãe. Minha mãe é viva e a mãe dela... Minha mãe é viva e a mãe dela não sabemos onde foi enterrada. Como devo proceder? Bom, então é preciso pesquisar. Esperar que as coisas venham tudo na mão é difícil, né? Então pergunte para uma tia, para uma prima, algum parente da sua mãe, deve ter algum parente. Pergunte, entre em contato, se for longe, telefone, fala, aqui é a sua prima, se for outro estado, eu gostaria de saber onde que eu sou filha fulana, então onde foi que a minha avó fulana de tal foi enterrada. E muitas vezes a pessoa, quem procura, acha, tá? Quem procura, acha. Então, eu lembro que um fato que aconteceu foi meu funcionário, ele não sabia quem era o pai. E a mãe era solteira e tinha vários irmãos. Então, pelo sobrenome, pelo menos o pai deixou o sobrenome. Então, ele pegou, naquele tempo da lista telefônica, ele folheou vários sobrenomes com o mesmo sobrenome e foi ligando um por um. Você conhece o fulano de tal? Você é da família tal? E do outro lado, alguns riram, alguns debocharam, outros falaram, mas você é bobo, você vai atrás disso, mas eu quero conhecer quem é o meu pai. Aí um deles atendeu e falou, eu sou seu tio, eu sou seu tio, eu sou seu tio. E se identificou, e o senhor tem telefone do meu pai? Tenho. Endereço também. Forneceu endereço e telefone. Aí ligou para o pai e o pai ficou assustado. Pai, eu sou seu filho, fulano. Eu não quero nada, não. O pai estava pensando que estava precisando de dinheiro. E o pai já pensou que estivesse envolvido com alguma confusão e pensando que fosse aprontar, porque ele não criou o filho. Eu não quero dinheiro, não quero nada, só quero conhecer o senhor e dar um abraço no senhor. Simplesmente isso. Aí marcou um dia, foi na casa dele, tá bom, então vem meu endereço é tal. Foi lá, o pai não estava. Sabendo, marcou o dia e hora, naquele horário ele não estava. O pai saiu para alguma coisa porque ficou com receio de encontrar o filho. Mas, uma outra vez, já tinha endereço, foi lá sem avisar. Aí encontrou o pai. Aí o pai se emocionou, pediu perdão pelo que aconteceu. E aí ele falou, pai, eu perdoo, eu fico muito feliz. Aí o pai começou a contar, falou que tinha outro caso também, teve outros casos com outras mulheres, e falou o nome. Aí ele descobriu todos os irmãos, por parte do pai, que ele tinha, deu uma média de 12, 13, uma coisa assim. E total, parece que deu 16, uma coisa, deu um número acima de 10. E entrou em contato com todos eles, e um deles disse o seguinte, por que você está fazendo isso? É porque eu estou seitonei e eu aprendi a amar papai e mamãe. Eu também sou seitonei, um dos seus irmãos disse. Desse irmão morava em outro município. Aí conheceram, fizeram uma confraternização, reuniram todos os irmãos, tiraram uma bela foto, e esse rapaz começou a melhorar a vida, porque passou a ter gratidão para com os pais. O outro irmão dele, da mesma forma, não teve muita sorte, porque não sabia perdoar o pai. Aquele que perdoou o pai, passou a ter esse lado bom. Então, continuando, então é preciso pesquisar, pergunte para os irmãos, alguma tia, um tio, ou primo, alguém deve saber. Enquanto isso, comece a orar 21 dias, especialmente para sua avó. Diga o nome completo, escreva numa cartolina, põe uma toalhinha branca e acenda uma vela, coloca um copo d'água e evoque o nome dela e leia, faça a oração Pai Nosso, leia a revelação divina da Grande Harmonia e leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, sempre no mesmo horário. E depois, um dia vai aparecer
alguma pessoa que vai dizer, eu sou seu parente, sou prima, e vai dizer onde ela foi enterrada, ok? Pergunta número 7, feminino, 70 anos, viúva. Por que a minha escritura não sai? Por que o inventário da minha família paterna não sai? Eu, normalmente, quando surge essa pergunta, quando eu estou respondendo presencialmente, eu já falo, porque os herdeiros não estão em harmonia. Alguns deles só estão interessados no dinheiro e não estão interessados em agradecer essa pessoa que deixou a herança. Nem sequer visita o túmulo dele. Então isso é comum acontecer com os descendentes, só se interessa pelo dinheiro, nem sequer visita o jazigo da família que deixou a herança. Então, vá lá, é importante reunir a família e falar, gente, primeira coisa, tem muita gente que só fica pensando no dinheiro e não tem um pingo de amor, gratidão à pessoa que deixou a herança. Então vamos agradecê-los pessoalmente lá no túmulo, onde está o túmulo, vamos marcar um dia, vamos todos juntos, levar balde, vassoura, detergente e flores. E não precisa fazer oração lá, apenas agradecer por tudo que a pessoa fez. Converse com os herdeiros para fazer esse detalhe, reúna todos eles. Quem quiser vá, quem não quiser não precisa ir, fica na consciência de cada um. Quem puder ler a suta em casa, pede para cada um ler a suta em casa. E se você puder se reunir 3, 4 pessoas da família, lá compra uma suta para cada um e dá de presente para cada um e diga para ler a suta sagrada de Chuva de Neve da verdade. Assim, quando estiver harmonia, e lembrando ter gratidão pela pessoa que deixou a herança, aí a partilha sai, ok? Fim da primeira parte, muito obrigado. Daqui a pouco vamos iniciar a segunda parte. 70 anos. 70 edições de uma história que transformou vidas. Quantos passos foram dados, quantos sonhos renasceram, quantas histórias foram escritas dentro de um evento que é muito mais do que o encontro. A Convenção Nacional dos Jovens da Seichonoye do Brasil é um chamado para a transformação, para o despertar, para a vida que você merece viver. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma vida plena, onde você reconhece seu verdadeiro valor e entende que pode conquistar tudo aquilo que desejar. E foi aqui, nesta convenção, que milhares de pessoas encontraram o primeiro passo para essa jornada. E agora é a sua vez. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é a base para uma vida plena. Quantos jovens chegaram aqui perdidos, cansados, desmotivados e saíram renovados, revigorados e prontos para recomeçar? Talvez essa história seja a sua também. Talvez este seja o seu momento de iluminar a sua própria vida. Este é o momento de escrever um novo capítulo da sua história. Junte-se a nós no dia 26 de julho de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Serão horas de inspiração, aprendizado e transformação. Vamos juntos iluminar o Brasil. Mais informações pelo WhatsApp 11 50 14 2250. E-mail ajsi@sni.org.br e Instagram @ajsi_Brasil. Te esperamos lá. Muito obrigado. Então, voltando para a parte 2, antes de mais nada, as pessoas que querem formular a pergunta, não adianta escrever no chat. Não escreva no chat, não. Escreva para o e-mail Estudo a Verdade da Vida, Estudo a Verdade da Vida, tudo junto, sem espaço, sem hífen, sem nada, Estudo a Verdade da Vida, tudo junto, @sni.org.br. Então, mande a pergunta para esse e-mail. Não escreva uma carta muito longa, porque fica muito difícil compactar depois
para formular em 4 linhas a pergunta, ok? Mais resumido possível, só dizendo o que se trata, o que está passando, qual o principal problema. E caso desejem uma orientação pessoal, então é só se dirigir para a sede central, Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, metrô Conceição é mais próximo, 1266, no metrô, na avenida que tem o metrô Conceição, Estação Conceição, você andar mais uns 100 metros, 150 metros, já é a sede central. E caso, chegando lá, todos os dias, segunda a sexta, né, uma coisa assim, ou sábado, ou então se quiser pessoalmente comigo, só tem que agendar, porque tem muitas pessoas na feira. Tem que agendar por telefone, operadora 11, telefone 5014-2258, 5014-2258. E esperar o dia e, por favor, quando deixe, fique atento no celular, porque tem muito spam agora, tem muitas ligações que a pessoa liga, você atende e ninguém fala nada do outro lado. Então a pessoa nem atende mais e deixa tocar. Então, se você verifica o número que está ligando, for 5014, atenda, por favor, que tem uma mensagem para você. Então, vamos para a Verdade da Vida, volume 40. Volume 39 já estudamos o suficiente, porque outras partes estão mais ligadas para quem já é budista. Então, para o conhecimento do budismo, para quem é cristão ou outra religião, já é suficiente aquilo que nós estudamos. Então, vamos para a Verdade da Vida, volume 40. Volume 40, antes de mais nada, deixe-me falar uma coisa que, um livro que vai ajudar muito, chama-se Educação do Renascimento. Esse livro aqui, ó, Educação do Renascimento. Não é da autoria do mestre, é do autor Keio Kanuma. E aqui é interessante o que ele fala no prefácio, que esse livro muitas pessoas estão sofrendo com determinados problemas e não resolve o problema. Aqui no prefácio diz: atualmente está aumentando rapidamente a quantidade de fenômenos de condutas anormais entre os jovens, como violência no lar, rejeição escolar, tidas como sem causa conhecida e sem perspectiva de solução, causando sofrimento a muitos pais e mestres. Todo problema tem solução, desde que você ataque, identifique a causa. Corrigindo a causa, o efeito muda também. Lembra que nós somos regidos pela lei da causa e efeito. Para melhorar o efeito, é importante atacar a causa. E não querer corrigir o efeito, porque o efeito já é efeito, já é consequência. Tem que atacar a causa. Por exemplo, o efeito de esse feminicídio que está acontecendo muito. Homens que agridem mulheres, matam as mulheres. Então a pessoa, a rádio, a televisão, essas coisas só ficam falando não sei o quê, denuncia, mas não dão uma solução para o problema. Onde está a causa disso? Dr. Frank Capra, médico, psiquiatra, psicanalista, ele já faleceu há muito tempo, ele menciona assim: filhos de pais que são duros, que são carrasco, por assim dizer, filhos de pais que são muito agressivos, geram filhos dessas pessoas que geram o feminicídio. Então, os pais tiranos, o pai e a mãe são tiranos, qualquer coisa bate, agride muito, o filho cresce com aquela revolta e quando crescer também, inconscientemente, ele vai fazer isso para alguma pessoa da mesma forma que recebeu dos pais. Então, o filho que foi agredido, ignorado, guardou somente revolta, agressividade, ele vai descontar em alguém essa agressividade. Por isso, é importante descobrir a causa. E uma das causas por exemplo, aqui menciona assim: atualmente são editados muitos livros abordando a rejeição escolar e a violência no lar, mas parece-me que são raros os que propõem realmente uma solução. Então aqui, esse livro é interessante, que propõe a solução, principalmente as mulheres que ficaram grávidas e não queriam gravidez, depois que nasceu passou a amar o filho, mas esse período antes do nascimento que as pessoas têm que trabalhar, porque a criança absorveu todo aquele sentimento de rejeição, de tristeza, tem que trabalhar nisso. Por isso que essa educação do renascimento, então a pessoa vai fazer com que mude também.
E, além disso, tem outros detalhes também que influem na educação dos filhos, no comportamento dos filhos, e que estão aqui situações totalmente que você não imagina. Então, no prefácio da Verdade da Vida, volume 40, o professor, o mestre Masaru Taniguchi, ele escreveu o seguinte: escolher o futuro do cônjuge, a pessoa tal jovem, adolescente, o futuro do cônjuge é tão importante que podemos afirmar que a felicidade de toda a vida de um indivíduo depende dessa escolha. Que a felicidade de toda a vida da pessoa depende dessa escolha. E realmente muitas pessoas tiveram uma vida infeliz porque casaram com uma pessoa que não se dava bem. Porque alguns casos de pessoas que não tiveram um comportamento adequado, não tiveram, ou então casaram por algum detalhe, por beleza, atração fixa, alguma coisa assim, ou por dinheiro, e não se preocuparam com a índole da pessoa, com o comportamento, o caráter da pessoa com quem estava casando. Então, aqui o mestre Masaru Taniguchi escreve: lembro-me que na década de 50, 60, que bom, isso daí é uma opinião, um comentário meu. Eu lembro direitinho que na década de 50, 60, raramente se ouvia que a pessoa se desquitou. Naquele tempo era desquite, porque o divórcio, a lei do divórcio foi estabelecida em 1977. Antes de 77 era desquite, não era divórcio. Então, qual foi a causa de tantas separações na vida atual? Por que nesses anos 50, 60 não havia tanto como na situação atual? Esse é um detalhe que devemos entender. Há pessoas que se casam unicamente porque, diz o mestre aqui, há pessoas que se casam unicamente porque sentem recíproca atração física, por atração física, porque é bonita, beleza, tal, ou então porque tem um corpo bonito, e depois vivem infelizes pelo resto da vida por incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios. Quando estava na fase de namoro, não tinha incompatibilidade, apareceu depois. É uma coisa para pensar. Então, atração recíproca por atração física. Se casou por atração física. Com o tempo, a pessoa envelhece, e aí deixou de ser atraente. Por exemplo, uma fruta, quando é nova, por exemplo, maracujá, quando é nova, fresquinha, é bonita. Mas depois que envelhece, toda enrugada, vai perdendo a beleza. Aí, o corpo humano também. O corpo humano, quando é novo, é bonito, ai que bonitinho, tal. Mas depois que vai aparecendo arrugas, vai envelhecendo, aparecendo arrugas, já não é mais atraente. Então, se casou por atração física, então ela está dependendo da beleza física da pessoa. Mas aquela jovialidade tem um período, tem validade, tem um período de validade. É igual produto nas prateleiras, tem período de validade. Até certo tempo ainda tem que a validade. Se casou por atração física, logicamente, quando começa a definhar, a apreciar a velhice, a idade, a pessoa já vai dizer, é incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios é que leva a culpa. Mas, na verdade, se o objetivo for pela atração física, depois já não encontra mais sentido estar junto com a pessoa que já não tem aquela beleza física de outrora. Então, diz certa máxima que o corpo é projeção da mente, o corpo é sombra da mente, o corpo é sombra da mente, o corpo é sombra da mente, então isso daí é tudo de acordo com o estado mental. Muitas pessoas que vieram falar comigo, vieram com uma bengala, e mais nova do que eu, falou, o que é essa bengala aí? Porque estou assim, tá. Você vai largar essa bengala. Se você agradecer mais o papai, a mamãe, o cônjuge, você vai largar essa bengala. E muitos delas largaram a bengala. Quando tem o caso sobrenome dele é Pardo, lá de São José do Rio Preto, que foi com muletas na festividade de São Natal Rosa. A primeira parte foi feita a oração dos antepassados, aí é a segunda vez que eu estava indo na Seichoné. A primeira vez foi numa reunião
conheceu pela televisão. A segunda vez que ele foi, estava sendo formada a caravana para a Academia de Biona, ele falou, eu também vou, e foi. Aí teve a primeira parte, que é a oração antepassado, foi no sanitário, saiu do sanitário para encontrar com as pessoas da regional. Aí, de repente, conversando, falou, está faltando uma coisa. Aí ele falou, aleluia, né? Eureka. Minhas muletas, esqueceu a muleta no sanitário. E por que aconteceu isso? Porque as pernas simbolizam os pais antepassados. Como foi feita uma oração gratidão antepassado, muitos deles que se iluminaram foram para o lugar mais iluminado, para o céu, então a perna fortaleceu, voltou à vigor anterior. Então, continuando aqui. Ao escolher um companheiro, diz o mestre, ao escolher um companheiro na sua vida, a pessoa não deve deixar-se levar apenas pela atração física, mas sim observar os traços físicos para ver que tipo de mentalidade essa pessoa possui. E contrair o matrimônio após sentir certeza que essa pessoa, o parceiro indicado para ser seu parceiro. Então, não somente olhar esta parte da beleza física, mas o todo. Então, analisando, muitos artistas que eram cegos e casavam sem saber como era a beleza do seu cônjuge. Nunca viram, porque não eram cegos, né? Então, mas por esse fato, a gente percebe como o Bocelli, né? Sergio Bocelli, cantor muito famoso, italiano. Então, ele não conheceu também, assim, como Stevie Wonder, Ray Charles, mas isso é tudo de acordo com namoro pelo caráter da pessoa, vai conhecendo como que ela é por dentro. Então, vocês que gostam de pets, por exemplo, gatos, obviamente que já escolhem a raça. Evitam, então, aquilo que o mestre escreveu aqui, é importante conhecer os traços físicos para saber que tipo de personalidade essa pessoa tem. É o que ensina esse livro, Verdade da Vida, volume 40. Então, vocês que gostam de pets, cachorro, gato, obviamente você escolhe a raça. A maioria evita escolher um pitbull, porque tem a forma de ser perigoso. Então, da mesma forma, escolher pelo traço fisionômico, isso já é um meio caminho andado. Com esse propósito, aí o mestre disse, com esse propósito, explico neste livro a maneira de ler a fisionomia de uma pessoa, pois é um conhecimento indispensável para poder avaliar o caráter do outro lado. Mas isso também ajuda não somente para conhecer o caráter da pessoa com quem você vai casar, mas também para o lado profissional, atividades profissionais. Para gerar bons filhos, diz o mestre, para gerar bons filhos é preciso preparar antes da concepção, a fim de atrair e acolher bons espíritos. Para gerar bons filhos é preciso preparar antes da concepção, a fim de atrair espíritos bons. Então, a maioria das pessoas não possui qualquer noção a respeito da existência do mundo espiritual e pensam simploriamente que conseguirá bons filhos educando bem somente após nascerem. Mas não é bem assim. Entretanto, diz o mestre, o caráter da criança que vem se alojar no ventre da mãe é semelhante às vibrações mentais do casal, pois elas são esses fatores que guiam, conduzem e atraem o espírito da criança. Esse espírito que do mundo espiritual que estão esperando, sedento para voltar para a Terra, vai de acordo com essa vibração do casal. Quem deseja ter bons filhos precisa começar a educá-los antes de concebê-los. Essa é uma frase muito interessante. Quem deseja ter bons filhos é preciso começar a educá-los antes de concebê-los. Após a concepção, deve iniciar o disciplinamento do recém-nascido. Depois da concepção, deve iniciar o disciplinamento, entre aspas, do recém-nascido. Então, por exemplo, a mãe que odeia o marido, a futura mãe que odeia o cônjuge, o sogro, a sogra, o pai, a mãe, quando o filho faz algo que não gosta, depois que nasceu o filho, se a mãe não gosta do marido, está com raiva do marido, e o filho apronta, puxou o pai, igualzinho o pai. Então,
descarrega essa raiva que tem do marido, falando que o filho que aprontou coisa errada está igualzinho o pai. Geralmente, quando se faz algo merecedor de elogio, ela deveria dizer também igualzinho o pai, mas não diz. Como ainda não perdoou, então tem muita mágoa do marido, então fala, puxa o pai, tá? E fala dessa forma. E, não obstante serem questões que devam ser planejadas, cientificamente é assustador o número de pais que começam a pensar em educar os filhos somente na idade escolar. Então a gente vê muito isso, já vi quem pensa dessa forma, lamentam quando o filho se transforma num delinquente. É muito lamentável a falta de planejamento desses pais. Por isso que a gente vê assim, muitos pais não se preocupam em educar os filhos. Meu pai, minha mãe me ensinaram muito a educar. Chega no local, diga bom dia, boa tarde. Quando fizer alguma coisa, agradeça, muito obrigado, muito obrigado. E se for falar com uma pessoa um ano mais velho que você, chame de senhor ou senhora. Meu pai martelava muito, senhor ou senhora. Se for passar na frente da pessoa, diga com licença. Ou sentar no banco, passar na frente da pessoa para sentar no banco, espaço interno do metrô ou do ônibus, diga com licença. Hoje em dia, mais de 90% das pessoas se levantam, vão empurrando a pessoa na frente da pessoa e não falam nem obrigado nem licença. 90%. Os pais não estão ensinando os filhos a pedir licença. Consequentemente, crescem daquela forma que não tem aquela a docilidade, a educação de falar com licença, muito obrigado, sim senhor, sim senhora. Isso não é transmitido pelos pais atuais. Então, já vi muitos pais jogarem culpa na escola. A escola deveria, você está aí na escola, deveria a escola ensinar isso. Não, ensinar a educação. Bom dia, boa tarde, sim senhor, sim senhora, são os pais que têm que ensinar. Educar, a educação que a escola dá, educação escolar, função dos pais, ensinar a escrever, isso é coisa da escola. Mas educar, diga bom dia, boa tarde, sim senhor, sim senhora, é função dos pais. Ao invés dos pais ficarem somente se divertindo, passeando, ensine coisas também, reserve um momento para dizer muito obrigado, sim senhor, sim senhora, sempre, por favor, diga isso, tá? Meu pai sempre que havia oportunidade falava isso. Eu trabalhava com meu pai, comecei a trabalhar com meu pai cedo, quando era garoto ainda, ajudando no armazém. E às vezes a pessoa chegava no armazém, falava, me dá uma cerveja, depois eu devolvo o vasilhame. Aí meu pai marcava, fulano de tal, o vasilhame, e não cobrava o vasilhame, só deixava emprestar, tá bom. Então eu deixava marcado que o vasilhame está, fulano levou o vasilhame. Ele não perdoava porque o vasilhame era cobrado da empresa que fornecia a cerveja, o vinho, qualquer coisa, ou 1 litro, era cobrado. Então tinha que, já foi emprestado, também tem que cobrar. Senão o lucro que teve com a venda do produto vai dar prejuízo. Então ele falava, Heitor, vai na casa do fulano, diga lá, por favor, verifique se já desocupou aquela garrafa. E se já desocupou, você traz a garrafa. Assim eu fazia saía com uma sacola, fulano, boa tarde, meu pai me pediu um favor, se o senhor já desocupou aquela garrafa, que nós estamos precisando da garrafa, tá? E a pessoa, assim, desculpa, esqueci de levar. Tudo bem. E aí chegava em casa, então riscava que a pessoa entregou a garrafa. Então, os professores aprenderam a lecionar a tarefa da escola, ensinaram a parte e o aluno que não é mal criado, não aprendeu, porque essa daí é a função de falar bom dia, boa tarde, muito obrigado, é a função dos pais ensinarem. Então, diz aqui, continuando aqui, entretanto, há mais de 30 anos venho preconizando que é possível fazer um parto indolor e vim ensinando o método psíquico. Nesse livro explícito, está bem explicado esse método e também o preparo psicológico necessário para solucionar o problema da falta de leite materno. A falta de leite materno. Não é por acaso que uma mulher não tem leite. Existe uma razão mental, emocional, que faz com que não tenha leite. Então, mesmo caso de pessoas que são muito secas, também não produz leite. Uma pessoa que depois nós vamos estudar sobre isso, então uma pessoa muito dócil também
tem um temperamento, o rosto também demonstra essa frieza, se por dentro era muito fria com as pessoas. Já as pessoas, você olha para determinadas pessoas, você fala, eu quero conversar com fulana. Ela tem um rosto dócil, porque ela é dócil por dentro, então já aparece no rosto essa docilidade, ok? A saúde e o caráter e o aproveitamento escolar dos filhos variam muito dependendo da influência das vibrações mentais dos pais. Então, a saúde, o caráter e o aproveitamento escolar dos filhos variam dependendo da influência das vibrações dos pais. Então, aquilo que sempre o mestre fala, a criança não está indo bem na escola porque os pais não estão em harmonia. A saúde, a criança que está sempre doente, é projeção da mente dos pais que não estão em harmonia. Já expliquei isso várias vezes, que é caso que aconteceu em 1978, quando tirei férias da empresa, estive lá mais 4 estados do Nordeste, e quando estava na Bahia, veio um casal com uma menina, uma filha de 9 anos. E o casal sentou-se na minha frente, uma mulher muito carrancuda, muito fechada, e falou, olha, nós fomos no médico, e o médico falou que a nossa filha está doente. Eu falei, sua filha não está doente, não. Está doente, sim. O médico falou que está doente. Aí falou para o marido, não é? O médico não falou que ela está doente? O marido falou, sim, está doente. Eu falei, a sua filha não está doente. Não está doente. Está sim, professor, está sim. Não está doente. Quem está doente é a senhora. Eu falei para ela, a senhora que não sorri. Então, essa tristeza que fica no lar é que deixa o filho doente. Quantos anos que faz que a senhora não ri, não sorri? Precisa sorrir mais, precisa rir mais. Aí o marido gostou, só faltou aplaudir, mas ele arregalou os olhos assim, fez assim. E no ano seguinte eu voltei lá para a Bahia, aí uma mulher falou assim, professor, o senhor esteve aqui no passado. O senhor me orientou ano passado. Eu estive ano passado aqui, na Bahia, mas eu não lembro de ter orientado a senhora. O senhor lembra que o senhor perguntou para uma mulher quantos anos que ela não sorri? Sim, isso eu lembro. Sou eu, professor, sorrindo. Mas mudou tanto a fisionomia dela, e ficou um rosto, um olhar dócil, brilhante, amoroso, que sumiu aquela cara de carranca que ela tinha. Por isso que eu não reconheci. Falou, não fui você. Foi o senhor, sim. Ele perguntou. Ela disse, o senhor lembra que o senhor falou para uma mulher quantos anos que ela não sorri? Sou eu. E era meu caderno, 200 folhas, falou, tudo que o senhor falou para fazer, eu fiz. Está aqui, ó. E o meu marido está um santo homem agora. É maravilhoso, até me deu um Brasília 0, novinho, me deu um carro para mim. É porque a alegria do marido é ver a mulher feliz. Por isso que ele deu um carro. Então, a saúde, o caráter e o aproveitamento escolar dos filhos variam muito da influência de acordo com a vibração mental dos pais, tá? Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão desse fato e esse detalhe, por exemplo, aqui que eu falei do Educação do Renascimento, leiam com atenção e pratiquem isso. Eu estava no sul do país, aí uma senhora falou assim, professor, meu filho é muito bom, muito dócil, mas de vez em quando ele fica agressivo, e um dia ele me bateu. E essa senhora fala de uma forma muito dócil. Eu falei, por acaso a senhora, quando ficou grávida dele, a senhora rejeitou o filho? Sim, rejeitei. Eu não queria a gravidez. Então, falei para ela ler esse livro, Educação do Renascimento, e pôr em prática. Posteriormente, ela agradeceu, dizendo que o filho se tornou tão dócil, tão amoroso, tão bondoso, que é outra pessoa, muito dócil, amoroso, e antes qualquer coisa que falasse ele já rejeitava, reclamava, retrucava, era rebelde, acabou a rebeldia do garoto. O garoto já tinha 40 anos mais ou menos, acabou aquela rebeldia, se tornou dócil, amável e carinhoso com a mãe e com o pai. Então bastou praticar que mudou totalmente a postura, o caráter e a personalidade desse filho. Se antes aquela gravidez não queria, o filho capta tudo isso e também repercute quando nasce. Alguns já logo que nasce, já até rejeitam mamar no peito da mãe, apesar dela ter leite, porque ela foi rejeitada. Ou então, quando criança, passa a ter uma série de doenças como bronquite, asma, bronquite asmática, essas coisas,
porque ainda guarda muito ressentimento da rejeição. E todos esses fatos podem ser solucionados desde que põe em prática, mas não põe em prática somente em 2 dias, 2 dias. Tome a decisão de praticar 1 mês diariamente. Mesmo que tenha melhorado, continue praticando até completar 1 mês, que isso ajuda muito, ok? Muito obrigado. Ser criança é criar, correr, imaginar, é descobrir o mundo com olhos brilhantes e o coração cheio de sonhos. No Seminário Infantil da Seichonoye do Brasil 2025, acreditamos que cada brincadeira, cada sorriso e cada nova descoberta fazem parte de um aprendizado essencial para a vida. Com o tema Criança que Brinca é Criança Feliz, criaremos um espaço onde seu filho poderá se desenvolver, respeitando seu tempo de brincar, aprender e crescer. E sabemos que para vocês pais, a segurança e o bem-estar são fundamentais. Por isso, nosso seminário é conduzido com todo carinho, baseado nos ensinamentos da Seichonoye. Acreditamos que toda criança tem dentro de si uma luz divina, um potencial infinito esperando para brilhar. Aqui, incentivamos a fé, o respeito, a criatividade e a alegria, para que cada criança cresça consciente do seu próprio valor e do poder que tem para construir um futuro grandioso. O seminário infantil acontecerá em momentos especiais ao longo do ano, proporcionando experiências únicas para o seu filho. Em ambientes seguros, acolhedores e enriquecedores, onde seu filho poderá viver dias inesquecíveis. Dias 28 e 29 de junho, Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Goiás. Dias 2 e 3 de agosto, Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Santa Fé. Dias 4 e 5 de outubro, Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Santa Tecla. Dias 25 e 26 de outubro, Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba. Venha fazer parte desse momento especial. Inscreva seu filho no Seminário Infantil da Seichonoye do Brasil 2025 e permita que ele cresça feliz, brincando e aprendendo. Nos vemos lá. Muito obrigado! Quando você tiver o seu coração unido a Deus, as suas atitudes, quaisquer que sejam, se tornarão ações para realizar unicamente a felicidade, a prosperidade e a saúde. Consta no livro Convite à Prosperidade, volume 1, página 52. E para unir o seu coração ao de Deus, temos um convite especial para você. É um convite à prosperidade. Esse é o tema dos nossos seminários, que vão acontecer nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil no mês de agosto. Você está convidado a fortalecer o seu lado espiritual para potencializar o seu lado pessoal e profissional. Olha só as datas que temos para o mês de agosto. Academia de Santa Tecla, 2 e 3. Academia de Santa Fé, 16 e 17. E nas academias de Curitiba e Amazônia são na mesma data, dia 23 e 24 de agosto. São 4 academias em estados diferentes do Brasil para você participar. Quem sabe, ao invés de você ir na academia da sua região, você se permitir conhecer uma academia de treinamento espiritual numa região diferente? O convite à prosperidade é um convite para uma nova vida. Aceite. Venha com a caravana da sua cidade ou por conta própria. Mais informações no site ou na sua localidade. Muito obrigada.